Vamos então à análise. Boa noite, Napoleão Viola, secretário-geral da Associação dos Médicos de Moçambique. Como pode ouvir, o Ministro da Saúde disse que todos os médicos que não estão a ir, portanto, aos seus postos de trabalho, não estão a ir às unidades sanitárias para trabalhar, serão sancionados. Como é que reagem a este anúncio do Ministro da Saúde? Boa noite, Zeituna. Boa noite, caros telespectadores da STV Notícias. Mais uma vez, e como sempre, em primeiro lugar, agradecer por esta oportunidade que a STV Notícias nos dá para aqui em cadeia nacional e internacional também podermos, portanto, dar aquilo que é a nossa opinião sobre esta situação que estamos aqui a assistir, da questão que é a greve nacional que nós, infelizmente, fomos atirados para que possamos... fomos atirados, portanto, para esse processo de greve. Indo à sua questão, penso que nós, como médicos e como cidadãos deste país, somos indivíduos que têm, portanto, o direito a realizar, portanto, uma greve. Este é um direito constitucionalmente consagrado. Sendo um direito constitucionalmente consagrado, portanto, não há espaço para que tudo aquilo que seja legislação infraconstitucional, no sentido de impedir o exercício, portanto, desta greve. O que nós esperávamos é que, efetivamente, a Sua Excelência o Ministro pudesse fundamentar porque é que ele acha que nós, efetivamente, deveríamos ter ser marcado faltas e porque é que, efetivamente, iremos ter um desconto salarial relativo, portanto, a este período em que nós estamos em greve, por um lado. E, por outro lado, é preciso reconhecer que nós, como classe médica, também estamos a prestar os serviços mínimos. E, em função de estarmos a prestar os serviços mínimos, significa que temos nos feito às unidades sanitárias nos locais em que devemos prestar os serviços mínimos. Designadamente, portanto, as enfermarias, portanto, onde estão os nossos pacientes internados e também os serviços de urgência, onde também engloba, evidentemente, os blocos operatórios e todos, portanto, aqueles serviços conexos que fazem parte, portanto, dos serviços mínimos. Portanto, não vemos espaço para que, efetivamente, seja, portanto, marcada essas faltas. Primeiro, essas faltas são faltas ilegais, que, evidentemente, que em tempo e espaço próprio a Associação Médica irá responder nos órgãos devidos para a solução dessas matérias. Nós temos uma equipa de juristas que já está preparada para poder trabalhar nesta matéria e já está a trabalhar nesta matéria e, evidentemente, que irá, em tempo oportuno, colocar as devidas ações em órgãos apropriados para podermos resolver essa questão. Mas, acima de tudo, nós vemos que, ao invés do governo estar preocupado em manter o diálogo com a Associação Médica para a solução dos problemas, a opção do governo é ameaçar com faltas, reduções de salários, intimidações de processos disciplinares, enfim, esses aspectos todos. E isso, infelizmente, não é aquilo que nós queremos esperar do nosso governo. Nós queremos esperar do nosso governo uma atitude, acima de tudo, de procura de soluções em relação aos problemas que estão na mesa. Infelizmente não tem sido essa atitude. Queremos encontrar do lado do governo uma atitude no sentido de abertura ao diálogo. Infelizmente não é o que estamos a ver. Queremos encontrar do lado do governo uma atitude de aproximar-se à Associação Médica, no sentido de como é que podemos juntos trabalhar para que, efetivamente, os serviços mínimos continuem a ser garantidos e a população não possa sofrer, portanto, por causa de Mas, na vossa opinião, que impactos, Napoleão Viola, que impactos essa medida terá no prosseguimento desta greve? Esta medida, o impacto único que pode ter é, portanto, de atiçar mais os ânimos ao nível da classe médica. Porque a classe médica está claramente firme, sabe muito bem porquê é que está neste processo de greve, sabe muito bem quais são os seus direitos neste processo da greve e, acima de tudo, sabe muito bem que qualquer atitude ou ação que não encontre respaldo, que não encontre apoio ou fundamento na lei, é uma atitude claramente ilegal que não terá nenhum efeito. Portanto, pode-se tentar jogar com essas questões salariais e, infelizmente, é daquelas coisas que não se deve fazer em princípio. É querer brincar com as questões salariais. As questões salariais são questões bastante sensíveis. Imagine um indivíduo que durante este período todo não se fez presente à enfermaria, por exemplo, ou às consultas externas, porque está em greve. Mas, Napoleão Viola, terão ouvido hoje as palavras do Presidente quando disse que
devem dialogar, ou seja, o governo e os médicos devem dialogar e não se pode deixar o povo morrer. Como é que estas palavras vos chegam? Conseguem entender o alcance destas palavras do Presidente? Eu consigo entender e Sua Excelência o Presidente da República, como o mais alto magistrado da nação, é daquelas figuras que nós devemos sempre manter o respeito. Aliás, a Sua Excelência o Presidente da República é em si próprio um órgão de soberania. E não é por acaso que ele tem este tratamento constitucional. E, portanto, fazemos questão de manter o respeito em relação à Sua Excelência Presidente da República, mas sublinhamos que, infelizmente, ao nível prático, no dia a dia, esta atitude ou esta recomendação de Sua Excelência Presidente da República não se tem estado a verificar como deve ser. O nível de abertura que os órgãos do governo têm tido para negociar as matérias que estão na mesa tem sido um nível muito ínfimo, na medida em que tivemos 4 encontros e dos 4 encontros, infelizmente, apenas um deles é que foi de negociação. Os outros 3 encontros foram encontros em que o governo vinha apenas para mostrar e informar a sua posição em relação às matérias, não foram de negociação. Este é o primeiro aspecto. O outro aspecto, se nós efetivamente queremos negociar e conversar, ter um diálogo suficientemente frutífero, não vemos porque que o governo de ronda em ronda vai mudando de equipa negocial. Tivemos, portanto, na primeira ronda uma equipa, na segunda ronda uma outra equipa, na terceira ronda outra equipa ainda e na quarta ronda uma mudança em cerca de 90% da equipa. Portanto, são esses aspectos que, infelizmente, eu, mais uma vez repito, respeito a Sua Excelência Presidente da República como mais alto magistrado na nação, como órgão de soberania também, mas, infelizmente, não vemos as palavras da Sua Excelência da República a serem refletidas em atos da equipa governamental que a Sua Excelência tem. Napoleão Viola, há quem acredita que deveria entrar um terceiro elemento no âmbito das negociações, governo, médicos, que é para que se chegue a um bom porto nas negociações. Tem este entendimento? Aceituna, nós temos um diferendo que efetivamente já vem de muitos anos e em função disto nós achamos que todos aqueles que puderem vir para acrescentar valor a este processo de diálogo são todos bem-vindos. São todos bem-vindos e infelizmente o que temos já estado a assistir é que a outra parte não tem estado a ter abertura suficiente. No entanto, qualquer instituição que tenha capacidade de persuasão, quer em relação ao governo e, evidentemente, estando na mesa de negociar, também quer em relação à associação médica, é sempre bem-vinda para poder mediar as negociações. Nós já vimos exemplos dessa natureza em vários diferendos entre várias instituições, mesmo em questões laborais, muitas vezes existe um centro de arbitragem laboral, que tem estado a mediar os diferendos laborais. Portanto, nós estamos completamente abertos, na medida em que sabemos muito bem o que é que nos levou até este momento e sabemos muito bem que estamos a cumprir, primeiro, com o nosso dever de continuar a prestar os cuidados mínimos à nossa população e também estamos a cumprir com aquilo que é o nosso mandato como direção da Associação Médica, no sentido de efetivamente fazer chegar ao governo aquilo que são as preocupações da nossa classe. Neste momento posso lhe dizer, Zeituna, que se efetivamente a direção da Associação Médica não tivesse partido para este processo no sentido até do processo de paralisação, já teríamos situações em que podiam estar a acontecer focos de paralisação em várias partes do país. E isso nós não queremos. Nós queremos que, efetivamente, o governo tenha interlocutores para que possa negociar e resolver as questões. E de forma sempre dentro das balizas legais. No sentido de que, efetivamente, nós possamos continuar a prestar os cuidados mínimos à população, que é aquilo que é a razão de ser, quer da associação, quer do Ministério e outros órgãos do Estado que existem. Portanto, estamos abertos a qualquer intermediação e esperamos que isso possa acontecer. Se não acontecer, somos todos moçambicanos, quer os que fazem parte dos órgãos do Estado, como a própria associação, somos todos moçambicanos e saberemos, portanto, queremos acreditar que saberemos encontrar as soluções, mas temos que as duas partes virem com um espírito de abertura para que esse diálogo seja suficientemente frutífero e que seja um diálogo, uma negociação prática.
Obrigada. Okay? Ponto 1, o problema é este, está na mesa. Quais são as soluções intermédias que possamos encontrar? Não tem que ser necessariamente a Associação Médica a ganhar sempre, não tem que ser o governo a ganhar sempre. Ambas as posições têm que ceder. E nós estamos dispostos a ir à mesa de negociações e conversarmos sobre esses aspectos de forma aberta. Mas, infelizmente, não vemos essa abertura do outro lado. Napoleão Viola, muito obrigada por ter estado connosco hoje no Noite Informativa, mesmo a abrir. Estas palavras do Ministro da Saúde disse hoje que os médicos que não se fizerem ao trabalho serão sancionados, especificamente terão falta e depois serão descontados nos seus salários. Como é que olhou para estas palavras do Ministro? Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar os telespectadores, os colegas do painel e me solidarizar com a classe médica que está a lutar pelos seus direitos e dizer que essas palavras do seu Ministro foram palavras muito infelizes. Infelizes, primeiro, porque violam o direito à greve, que está consignada na nossa Constituição, e todos acompanhamos a questão dos médicos, não acordaram, houve o aviso prévio, a caderno de encargo, portanto, seguiu todos os trâmites legais. Portanto, essas palavras, portanto, foram um balde de água fria para todos nós, que só pode ser compreensíveis, se calhar, por causa do nervosismo, não é, da situação que está a acontecer, mas acredito que mesmo ele, depois em casa, refletindo, percebeu que não foram as melhores palavras, porque estamos com uma classe que está desagradado com aquilo que está a acontecer. O que devia acontecer, Sr. Ministro, era uma grande abertura para o diálogo, uma grande compreensão e não ameaça, não? Portanto, isso é uma ameaça e é falta de reconhecimento deste direito consignado à greve. Portanto, eu ainda acredito que o Ministro há de voltar atrás, portanto, terá dito certamente. Consegue prever os impactos destas palavras do Ministro? Bom, eu penso que os impactos já estão lá, porque os médicos estão tristes e há pessoas que estão nas filas sem poder ser tratadas. Eu penso que isso só pode agravar esta situação de crispação entre o Ministro e os senhores médicos. É por isso que eu queria fazer aqui um apelo vigoroso para que efetivamente haja um entendimento, haja esta aproximação, porque efetivamente o que está em causa são os utentes, são os doentes, e a doença não bate a porta, nem imprevisível, e todas as pessoas que foram apanhadas, de fato, nesta voragem, estão a pagar caro uma fatura que não lhes diz respeito. É por isso que eu queria, de fato, apelar ao bom senso e apelar, sobretudo, para que o mais rapidamente possível o governo encontre uma saída, esteja mais aberto ao diálogo, crie equipas que possam compreender a situação. Estou convencido que ainda não estão esgotados todos os caminhos de diálogo. É possível que haja esse entendimento. Portanto, o que é necessário é haver esta paciência dos dois lados, muita compreensão e, sobretudo, a vontade de servir o nosso país. Alfredo Mas Magomisse, não há dúvida que a situação dos médicos é uma situação muito lamentável. Alfredo Magomisse, essas palavras do Ministro da Saúde, que análise é que faz, que leitura é que faz delas? Bom, primeiro, uso também da oportunidade para agradecer a Deus, saudar aos moçambicanos que, por via da STV, podem assistir este programa, saudar a si e os colegas do painel. Bom, indo para a questão em debate, que é a greve dos médicos, por conta do direito constitucional consagrado no artigo 51, todas as classes profissionais ou todos os moçambicanos têm direito a greve ou a manifestação ou greve, esse é um direito. E a lei indica procedimentos para que assim aconteça. E pelo que eu tenho estado a ouvir, é que a classe dos médicos seguiu todos os trâmites, até este é um direito constitucional e assim está-se observando. Mas, tendo em conta a sensibilidade do setor,
A greve é um estágio que não é de aceitar ou não é de aceitar no setor comercial, porque é bastante sensível, tendo em conta a saúde e a vida dos nossos concidadãos ou os outros que estejam em trânsito ou a residir em Moçambique. Portanto, não é desejável, mas chegado ao nível de não haver entendimento, a greve é um direito, e sendo direito é constitucional. Agora, analisando as palavras do Ministro da Saúde, quero eu entender que ele fez as declarações de forma emotiva, de tal forma que, como eu dizia o colega Ronguan, também quero concordar. Entende que vai voltar atrás? Ele, se for a ver e ouvir o seu assessor, acho que no momento chamou-lhe a atenção que cometeu essa expressão gafe, não é? Porque, sendo um direito constitucional, não tem que marcar falta. De qualquer das formas, as declarações dele não ajudaram o país, não ajudaram o diferendo que põe a classe médica e o governo, porque neste momento devia usar dos mecanismos mais de aproximação, porque o diálogo, o que se requer é descomplexidade, o que se requer é a visão comum. Eu tenho a certeza que os médicos têm um compromisso com a profissão que têm. Eles juraram a servir, juraram para curar os moçambicanos, juraram para salvar vidas e têm este compromisso. Agora, também tem um lado social. São pessoas, têm obrigações, têm encargos. É preciso ver caso a caso. Nós falamos sobre os médicos, as outras categorias profissionais também, como professores, polícias, também reclamam da mesma situação. Não é desejável que se faça greve, mas é importante que, como eu dizia, como se tem dito, caso a caso, sejam analisados e sejam criadas as condições para o restabelecimento da normalidade em todos os setores da sociedade. Portanto, nisso, o Ministro da Saúde cometeu um erro e ele deve ser sóbrio o suficiente para facilitar o diálogo, porque presumo eu que, a nível do Conselho de Ministros, ele seja a porta de entrada e de saída para esta negociação. E se extrema nesse sentido, pode cortar aquilo que nós pretendemos todo, a harmonia que deve se criar. Tenho certeza que os médicos são razoáveis. Tem que haver diálogo e, o mais rapidamente possível, haver normalidade de funcionamento das unidades sanitárias. Há muita gente a morrer, há muita gente a perder a vida já em leito do hospital por conta da falta de atendimento. Algiamad, há quem acredita que deveria entrar um terceiro elemento no âmbito das negociações para tentar aproximar as partes para um bom porto. Tem este entendimento que uma terceira parte para integrar este grupo, digamos, os médicos, portanto, haver um trio, se não uma dupla, iria trazer um bom... Ora, Zeituna, mesmo pela sensibilidade do assunto, qualquer opção, qualquer modelo, qualquer estratégia, qualquer tática que permite amainar os ânimos, que permite a aproximação às partes, que permite, portanto, termos a solução dos problemas, é bem-vinda. Exatamente. Sim. Portanto, se tivermos aqui um terceiro interveniente que possa aproximar as partes, é o melhor que nós precisamos. Nem o governo, portanto, está disposto a ver pessoas a morrer, a ver os serviços a não ser correspondidos da melhor forma possível. E acredito que mesmo os próprios médicos, pelo juramento de Hipócrates que os médicos fizeram, portanto, eles têm um compromisso para com a vida, eles têm um compromisso para com a humanidade. Então, qualquer elemento que visa trazer valor acrescentado àquilo que é o cômputo das negociações é bem-vindo. E penso que até temos que persuadir para que tal aconteça o mais rápido possível. O que nós estamos a dizer é que, de um lado está o governo, do outro lado estão os médicos, mas ainda temos aqui já um terceiro elemento, que é a comissão, portanto, que foi criada para resolver aquilo que são todas as reclamações dos setores. Mas é preciso também compreender a natureza, não só desta comissão, e a forma como esta comissão está a trabalhar. Porque esta comissão não está só a receber as reclamações do setor de saúde.
Esta comissão está a receber as reclamações do setor da educação, esta comissão está a receber as reclamações do setor da saúde e, portanto, há um processo pelo qual esta comissão deve obedecer para resolver as questões. As questões administrativas, muitas das vezes, não precisam de mexer com qualquer dispositivo legal. Os meus colegas aqui do painel são deputados, já Assembleia da República, e eles compreendem isto. A lei do SUS já foi estabelecida, já foi aprovada, e é preciso que, quando nós quisermos, portanto, acomodar qualquer tipo de interesse do setor, olharmos para uma visão holística. É preciso deixarmos que a comissão que foi criada para resolver os problemas do Sul, ela receba os mais variados, portanto, elementos de reclamação que provenientes dos vários setores, agregá-los para submeter uma única proposta a quem de direito e para fazermos uma revisão geral. Senão, hoje, teremos a situação dos médicos, estão a reclamar. Amanhã, teremos a situação dos professores, vão reclamar. Então, vamos rever a lei hoje, depois descobrimos que, não, há um elemento que falta aqui da educação. Vamos correr para resolver a discussão da educação. Falta a agricultura, os extensionistas. Portanto, não é assim que deve funcionar. E mais, eu já havia defendido aqui, em sede deste mesmo programa, as instituições do Estado deveriam encontrar uma plataforma de entendimento em comum e, eventualmente, produzirem um único caderno de encargo que deveria ser entregue ao governo. Um único caderno de encargo que congrega, portanto, as reclamações dos professores, que congrega as reclamações dos médicos, que congrega as reclamações dos extensionistas, que congrega as reclamações dos mais variados setores que fazem o cômputo do funcionamento do Estado. Só assim é que nós poderíamos ter um melhor mecanismo de resolver esse problema e só assim é que nós poderíamos também facilitar o governo na criação, portanto, de medidas para melhor responder os desafios do setor público e melhor resolver os problemas no âmbito do Sul. Qual é que seria o melhor interlocutor aqui para mediar esta situação? Se tivéssemos que identificar um terceiro elemento na equipa negocial. Bom, eu penso que, para já, o governo e os médicos, estas duas partes, havendo boa vontade, são competentes para resolver os seus problemas, porque ninguém é melhor que os médicos, percebe qual é a sua situação, quais são os aspectos que dentro do direito, da justiça, podem ser resolvidos. E também, na sua opinião, não existe a necessidade de se introduzir um terceiro elemento? Bom, tudo o que não, portanto, o que abunda não prejudica. Portanto, se haver essa terceira parte e essa terceira parte poder ser um facilitador, penso que é bem-vindo, mas eu quero continuar a acreditar que o governo, neste caso até quase o patrão, os empregados, são os médicos. Na verdade, esta relação de empregador e empregado, portanto, podem, dentro do quadro legal existente, encontrar uma solução airosa, mas não se deve fechar a porta para qualquer eventual outra situação, outro tipo de mediação. Mas eu quero acreditar que o governo e os médicos são suficientemente adultos e maduros para resolver esta questão, que eu acredito que é muito mais do que um problema legal de alteração da lei, portanto, dentro do quadro, portanto, da lei vigente, através da regulamentação, que afinal é feita pelo próprio governo, é possível encontrar saídas, pelo menos para que esta classe não seja prejudicada. Portanto, eu acredito que nós precisamos de fazer um grande caminho, uma espécie de conversão, de metanoia, no sentido de aprender a nos ouvir uns aos outros, de olhar para o sofrimento do outro como o nosso próprio sofrimento, porque se continuarmos em extremismos, penso que não vamos chegar a parte nenhuma. Portanto, o meu apelo é que a postura de diálogo tem que existir. O meu apelo é preciso que o governo ouça, de fato, esta classe, porque nós temos que voltar atrás e percebermos que o braço de ferro entre o governo e os médicos não é de agora com o Sul, não é? Já nos lembramos que muito antes do Sul, com o malogrado, portanto, Arroz esteve à frente também do movimento de reivindicação dos médicos, não é?
Portanto, já havia problemas muito antes do Sul que não tinham sido resolvidos, porque também nessa altura houve uma greve e não foi o conclusiva, portanto não chegaram os seus problemas a ser resolvidos. Tendo em conta este fato, se mantivermos estas duas partes, o governo e os médicos, a tentarem conversações para se chegar a um bom porto, não iremos levar muito tempo, tendo em conta que estamos em greve e há pessoas que estão, se fazem aos hospitais, os serviços nesta altura são mínimos, não iremos levar muito tempo até que haja entendimento entre estas duas partes. Eu penso que numa sentada, não é? Pode haver uma espécie de um armistício, não é? Portanto, se haver esta abertura, está bom. As questões são complexas, dê-nos um tempo X, suspendam, não é? Porque a greve pode ser suspensa quando há uma garantia de que há de haver um diálogo aberto e sincero, quando se vê que há uma abertura da parte do patronato, no caso concreto do governo, a greve pode ser suspensa por 2, 3 dias, não é? Uma semana, um mês, que é para encontrar este entendimento. E sempre vai pairar aquela ideia de que, se não serem resolvidas essas questões, a greve voltará. Porque, como digo, esta greve, na verdade, é uma segunda versão. Nós vimos, não é? E não foi há muito tempo, um grande descontentamento da classe médica. E aliás, todos nós sabemos e vemos que os nossos médicos são os verdadeiros heróis, fazem o trabalho em condições muito difíceis. Portanto, vamos ouvir Alfredo Magomis. Não há dúvida que há uma necessidade de resolver de raiz os problemas que enfermam esta classe. Alfredo Magomis, o Presidente reagiu hoje pela primeira vez à greve dos médicos, disse que em algum momento, portanto, a economia está frágil ou é frágil e que a decisão de criar a tabela salarial única é corajosa e por isso mesmo pede paciência dos médicos. Mais adiante fala de um pequeno grupo que agita a maioria. Como é que olha para estas palavras? Bom, eu acho que são destas palavras ou declarações que às vezes não ajudam a amainar os ânimos e, acima de tudo, criar condições para negociações frutíferas. A começar, recuando um pouco para o próprio ministro, dizia, quando perguntava aos colegas, a necessidade da introdução de uma terceira parte, de um terceiro elemento para facilitar o diálogo. Na verdade, estou em crer que ainda há condições para o governo, por via do ministro da Saúde, continuar a negociar e encontrar esse consenso. Agora, há aspectos de ética moral, aspectos até de educação básica que devem ser tidas em contas. O ministro da Saúde, pelo que eu sei, é um médico competente. Se, em vez de fazer aquela declaração, usasse a sua bata, o seu estetoscópio, ir ao encontro dos colegas, a conversa é entre colegas e é fácil chegar-se a um consenso. Agora, há aqui um extremar de posições porque está a puxar as patentes, a puxar o gabarito na posição em que ele está. Não é bem assim. Mudando agora de situação para as declarações do Presidente da República, também eu acho que é a mesma situação. Começa e introduz muito bem, faz um apelo reconciliatório, faz um apelo que ajuda a acalmar, mas quando diz que há agitadores, o Presidente da República não reconhece que os médicos têm faculdades mentais, têm faculdades psicológicas, têm faculdades acadêmicas, profissionais, humanas, de eles por si próprios terem autonomia para pensar. É necessário que haja um estrangeiro, é necessário que haja um intruso para ajudar os médicos. Esta é a infelicidade do Presidente da República. E é a mesma infelicidade que o ministro está a ter. Ninguém está a ajudar os médicos. Os médicos, de certeza, não vi o caderno reivindicativo. De certeza que estão lá demonstradas as razões pelas quais eles estão a reivindicar. Isso tendo sido demonstrado, é necessário que o governo,
por via de ministro da Saúde, das Finanças ou qualquer outro, possa sentar com os médicos e diga, ok, nesta vertente ou nesta variável pode-se fazer isso, isto não é possível. Os médicos são nacionais, são moçambicanos, eles estão sensibilizados, sabem, conhecem as condições reais do país. De certeza que é possível chegar ao entendimento e haver aqui ultrapassar da situação. Agora, dizer que não pensam, dizer que são agitados, não é correto. São afirmações que não ajudam por serem médicos, tiveram o mínimo de sentar na carteira, estudaram, entendem alguma coisa. Quem lhes agita? Se são médicos, estamos a reconhecer que são pessoas preparadas, pensam de forma até transcendente. Agora, como é que vai dizer que são agitados? Será que cada um deles não sabe dizer quando é que recebia e quando está a receber? Será que cada um deles não sabe quais as condições, as regalias que tinha e as que tem hoje? Não é bem assim. Eu acho que o Presidente da República devia continuar no discurso de apelo à reconciliação e ouvir do seu ministro, não atirar para a agitação. Não é bem assim. Então, o ministro tem de se atirar a uma abertura descomplexada. Ele é médico com os seus colegas e haverá uma solução. Estou em crer porque os profissionais da saúde estão comprometidos com a causa da sua formação. José Amado, ouviu as palavras de Alfredo Magomice, diz ele que o presidente até começou bem ao trazer estas palavras de encorajamento, ao pedir paciência aos médicos, mas depois comete o erro de dizer que há aqui uma situação de agitação. Entende que estas palavras do presidente não possam exacerbar ainda mais o clima de tensão existente? Acredito que não. Acredito que não. Eu penso que são declarações revestidas de um condão didático, são declarações revestidas de um condão apelativo, são declarações revestidas de um condão persuasivo. Se reparar naquilo que foi o tom com que o presidente estava a dizer, sobretudo até emite uma luz de esperança ao próprio médico. Se reparar naquilo que foram a forma como o presidente da República se dirige, portanto, emite uma voz de que o assunto está a ser resolvido. É a garantia do presidente da República, é a garantia do mais alto magistrado da nação, é a garantia do pai dos médicos. Ele está a dizer que não façam isso, nós vamos resolver o problema. Aliás, o governo repetidas vezes já veio dizer que está aberto para acomodar aquilo que são as reclamações dos médicos. Repetidas vezes já veio dizer que está aberto ao diálogo. Repetidas vezes, ainda que estas reclamações específicas, porque isto tem a ver um pouco com aquela questão dos subsídios e da questão daqueles que exercem cargos de chefia de direção. É mais por causa dessa questão. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Por exemplo, o médico-chefe de Lixinga, ou seja, o diretor provincial, é médico ortopedista. Mas ele tem que saber que, por causa do juramento que ele fez, a qualquer momento tem que sair do seu gabinete, se houver uma emergência, correr para ir operar lá alguém. O que está em causa aqui é a vida. E eu penso que é um pouco desta ponte, deste paralelismo, que o Presidente da República estava a tentar chamar a classe dos médicos para refletir naquilo que é a natureza, naquilo que é a especificidade desta profissão. Mas e olhar para aquilo que é a necessidade deles. Que os médicos em estudo e eles disseram que este tipo de palavra só vem exacerbar os anos. Pode ser este sentimento, pode ser esta percepção, mas não acredito que é a mesma percepção de todos. Eu, pessoalmente, não percebi assim. Aliás, é preciso compreender também que, num estado de ânimos elevados, as percepções podem ser dúbias. É possível alguém não perceber aquilo que queria ouvir do Presidente da República. Não é bem assim. O Presidente da República foi apelativo, o Presidente da República foi persuasivo, o Presidente da República foi didático. Ao dizer que não vamos por este caminho, nós queremos dialogar. Eu penso que é assim como nós temos que compreender e, sobretudo, o mais importante a reter aqui, nas declarações de Sua Excelência Filipe News, é que nós temos que acreditar que o governo está aberto ao diálogo e que estas reclamações, estas insatisfações vão ser devidamente acomodadas e a comissão está a trabalhar para isso. Acredito que foi isso, Presidente. Colega Ali, eu acho que não sei, estando a representar o governo, o partido,
Este discurso que está a trazer aqui é o discurso que é levado para a mesa com os médicos? Porque, de certeza, se o entendimento é que as preocupações vão ser resolvidas, eu acho que os médicos não iriam à greve. Havia sido anunciado, acho que era para... seria em novembro. Sim. Né? Mas porque houve uma esperança que lhes foi transmitida. Adiaram a greve. Mas é preciso reparar que esta comissão... Não, cortou-me também, é meu tempo. É preciso reparar que esta comissão que foi criada para resolver as divergências, disparidades no âmbito do Sul, esta comissão tem mandato de 1 ano. Eventualmente, os médicos não foram suficientemente pacientes, ainda que legítima a sua reclamação, ainda que dentro daquilo que é o direito mais amplo que já existe. Respeitamos. Mas podemos aqui compreender que, movidos por aquele ímpeto de querer resolver, de querer ver o seu assunto rapidamente resolvido, não foram tão pacientes para compreender que não, o processo está sendo acautelado dentro daquilo que são as balizas, dentro daquilo que são os parâmetros, dentro daquilo que são as diretrizes de funcionamento desta mesma comissão, que tem um mandato de 1 ano. É preciso compreender que o mais importante nisto tudo é deixarmos as instituições trabalhar, deixarmos as instituições fazerem o seu trabalho à luz daquilo que são, de fato, as reclamações, que até são muito legítimas desta classe médica que nós todos respeitamos. Portanto, é um pouco disto que acho que é importante juntos compreender. Quer falar assim? De que eu vi o caderno reivindicativo, aliás, antes do início da greve, parece-me que os médicos apresentaram cerca de 11 pontos. Destes, apenas 4 é que foram satisfeitos. A pergunta é, se diz que a comissão, porque os médicos estão a negociar diretamente, se eu percebi que temos vista pela comunicação social, é com o próprio Ministro da Saúde que está de liderar a equipa do governo. Destes 11 menos 4, ok? 7. Qual é a situação? Estamos a dizer, porque a mensagem que o colega Algi está a dar a entender é que os pontos foram acatados. É uma questão de tempo. A minha pergunta é esta a mensagem que o governo está a levar para a mesa das negociações? Ou o colega Algi está a vir aqui fazer um discurso cosmético, um spray, que na verdade não terá impacto na classe? Essa é a questão que eu estou Houve uma reunião que a comissão indigitada para dialogar com os médicos. Este ponto foi levado acima da mesa. Mas o problema aqui é a questão, porque a própria ordem dos médicos já veio a público a informar que eles estão pacientemente à espera das suas reclamações serem acatadas. E, eventualmente, é debaixo desta, porque nós temos o governo representado, porque o próprio ministro da Saúde representa o governo. A ordem dos médicos é a classe, supostamente, que tem a voz para falar em nome dos médicos. Eventualmente, é pela voz, é nesta disparidade, portanto, do seu ponto de vista, de uma desarticulação institucional interna, porque eu compreendo que, eventualmente, há aqui uma pequena desarticulação institucional interna na classe dos médicos. Quer do seu ponto de vista daquilo que é o volume ou a expressão numérica das pessoas que aderiram, portanto, à greve, que é um direito que lhe assiste, quer do seu ponto de vista daquilo que tem sido as considerações, portanto, da ordem dos médicos. Então, entendo que há qualquer coisa também que, ao nível interno, é preciso ser resolvido. Mas não vamos por aí. O que aqui é um outro dado que é preciso levantar. É que mesmo a Associação dos Médicos, que já esteve cá várias vezes em estúdio, já veio dizer que as equipas destacadas, ou melhor, a equipa destacada para a mesa de negociações com os médicos foi alterada várias vezes. Como é que olha para esta questão? Foi alterada várias vezes. E é uma equipa que não tem domínio, muitas vezes não tem domínio sobre o caderno de cargos. Podemos, por hipótese, assumir que sim, não tem domínio. Mas isso é preciso compreender que foi alterada várias vezes em função daquilo que era a exigência da própria classe dos médicos.
Eu estive com o Viola há pouco tempo, ele aqui a sair do programa, e temos falado sobre isto. Foi alterada porque a própria classe mas essa estava... é uma reclamação que a própria associação traz. A classe dos da médicos alteração. disse que não, esta comissão que foi aqui criada para vir dialogar conosco, eventualmente não tem domínio de outro elemento, nós precisamos que, portanto, se mude esses indivíduos e trazerem os indivíduos com este e aquele perfil. E o governo respondeu. Entretanto, esta é uma das principais reclamações da associação, a alteração constante dos membros que participam das rodas negociais. A alteração constante dos membros que participam nos fóruns negociais como forma de facilitar, portanto, a resposta afincada daquilo que são os interesses. Mas eu penso que vamos se calhar já a discutir, não, em vez de ajudarmos eventualmente o governo e os médicos a se entender, porque vamos dizer que há desarticulação nos médicos, mas nós já sabemos que já há muito tempo que existe a ordem dos médicos, existe a associação médica. Sim. E pode existir outro tipo de agremiação dos médicos. Isso não mostra nenhuma desarticulação, pelo contrário, mostra o crescimento, a diversidade, as várias percepções, as várias tendências que existem nesta classe, por ser exatamente uma classe madura. Portanto, eu penso que temos que esquecer essa parte e nos concentrar naquilo que são as reivindicações dos médicos. Porque estamos a dizer assim, eles têm que ser pacientes. Também estão a dizer a mesma coisa, está bom, vamos ficar pacientes em casa, à espera que o governo resolva. Porque se os problemas dos médicos na percepção do governo, ou se fica essa percepção de que para o governo os problemas dos médicos não são prioritários, não são urgentes, os médicos têm que ficar 1 ano, então eles também ficam nisso. Bom, também o governo, a saúde das pessoas deixa também de ser prioritária, também que os doentes esperam. Portanto, eu penso que nós temos que romper esta forma de ver e reconhecermos que os problemas da classe médica são graves, são urgentes, inadiáveis e já vêm de longe. O Sul, penso que foi uma ponte de iceberg dos problemas que já existiam. E é por causa disso que quero fazer este apelo. Pronto, nós vamos dizer que, bom, o ministro fez uma intervenção infeliz, o presidente fez uma intervenção infeliz, e nós também dizermos isto. Então, vamos criar a espiral de infelicidade e de confrontos inúteis, para dizer que nós percebemos que muito do que está a acontecer aqui, disse, não disse, é o calor do debate, é o nervosismo, é a preocupação com a saúde das pessoas, é a preocupação com os médicos. Mas temos que perceber que os problemas dos médicos são urgentes. Não há mais tempo para se esperar pacientemente, porque esse problema, como disse, vem de longe. É preciso que, de uma forma responsável, urgente, o governo possa dar garantias de que estes problemas vão ser resolvidos, pelo menos conseguir-se uma suspensão da greve. Eu não estou a falar do levantamento total e completo da greve, mas tinha que haver um compromisso entre os médicos e o governo para haver pelo menos a suspensão da greve, em prol dos doentes, em prol das pessoas que sofrem, e para isso tem que haver garantias. E esta garantia passa por também transcendermos a ideia se estão a ser agitados, a ideia de que vamos marcar falta, esse tipo de tratamento do assunto, que isso agrava. Temos que reconhecer, esses médicos são nacionalistas, estão tão preocupados pelos doentes como o governo. Estes médicos estão há 40 anos à espera pacientemente que os seus problemas sejam resolvidos e não são resolvidos. E dizendo, olha, com estes novos enquadramentos, com este ambiente que foi criado pelo Sul, então, que se calhar é mais uma plataforma, é mais uma oportunidade para que estes problemas, que são velhos e antigos, possam ser resolvidos, mas de forma urgente e não minimizarmos, não é? Estamos a falar de 7 pontos, não? Mas são aqueles que estão no caderno de encargos. Mas nós sabemos que os médicos, os enfermeiros, os serventes, não é? Passam por carências
muito grandes. Eles se tiver um lugar, vamos ouvir a sua função em Alfredo condições dramáticas. Portanto, há que ouvi-los, há que tentar aproximar-se deles e resolver algumas dessas questões. Eu penso que a única saída, ao invés de estarmos aqui a chamar nomes que não vai nos levar a lado nenhum. Alfredo Magomisse, falar em atendimento hospitalar, estamos a chegar a uma época que é de grande demanda ou de muita procura pelo atendimento nas unidades sanitárias, a época festiva, estamos a cerca de 15 dias deste período. Que impactos consegue antever, tendo em conta que ainda um cenário de tensão entre as partes que deviam tentar entrar em consenso para que se acabe com esta greve? Bom, olhar para a saúde é bastante sensível. Antes que cheguemos para o momento de pico, que é das festas, e que se presume que haja maior demanda. Mas a nossa visão, a nossa preocupação, o nosso entendimento é que sempre que houver condições de adiar o sofrimento ou a partir da eternidade, isto é, a morte de um concidadão por via da medicina convencional, é bom. Entristece-nos, dói-nos, comove-nos sabermos que uma ou um concidadão morreu hoje porque não foi atendido devidamente no hospital. Anteriormente, antes da greve, o atendimento hospitalar já era deficitário, já era, não diria péssimo, mas já era não desejável, por conta não só das condições de trabalho, mas também por aspectos da moral que os profissionais têm. Com esta greve, tenho certeza, Azeituna, que as coisas agravaram-se. E eu fico triste quando são coisas dessas, toma-se como amostra o Hospital Central de Maputo. O Hospital Central de Maputo não representa nem pouco daquilo que é Moçambique real. Se quer perceber o que acontece nos hospitais moçambicanos, vai no mínimo a Zemacamo, vai a Machaque, vai à periferia, e aí terá o sentido real das condições em que não só trabalham, como são tratados como somos tratados os concidadãos moçambicanos. Portanto, qualquer cidadão ou cidadã que morre por falta desta atenção é uma tristeza, é uma dor. E quando assim diz, Zeituna, fico cada vez mais triste, e muitos de nós. Por quê? Como tem sido a avalanche de tráfego nas nossas estradas, que na sua maioria não estão bons, dos acidentes que se falam. Sinceramente, a minha oração é que Deus acuda-nos, porque se houver um acidente em hospitais onde os médicos ou os profissionais estão moralizados, o que vai acontecer? Mais drama estaremos à espera. Qualquer das formas, a minha oração e o apelo é que assim não seja, o mais rapidamente possível. Amanhã, depois de amanhã, possa haver um anúncio de um entendimento, mesmo que seja por promessa, entre o governo e a classe médica, para que esta greve pare. E permita que eu faça mesmo a fechar? Uma recapitulação. O colega Algi colocava aqui a discrepância entre a ordem dos médicos e a associação dos médicos. Precisa perceber, a ordem tem um âmbito e a classe, a associação dos médicos também tem um outro. A ordem dos médicos, qualquer médico que esteja em exercício profissional em Moçambique tem que ser acreditado pela ordem dos médicos. E este pode não estar no serviço público, no sentido de que não está a trabalhar nas unidades sanitárias controladas ou geridas pelo governo, por ser numa unidade privada. Neste caso, não está na greve. Mas a Associação dos Médicos é a classe dos profissionais que está estritamente, única e exclusivamente para os serviços públicos ou do Estado. É isso que estamos a dizer. Agora, quando diz que é razoável, tendo em conta a este âmbito.
Portanto, colegas, essa aqui é a diferença. E quando se discute, é preciso perceber esta diferença. De qualquer das formas, o meu desejo e de todos nós é que amanhã haja o anúncio de um entendimento para que os médicos voltem ao seu trabalho.